Convido os irmãos para a gente ler em terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2. É o penúltimo livro antes de Apocalipse. João, Judas e Apocalipse. E também em Gênesis, capítulo 1, dos versículos 11 e 12. Eu até passei uma listinha ali para o Lucas, passar para a Fernanda, dos versículos que a gente vai estar tratando. Vou explicar o porquê depois da leitura. Primeiro vamos ler 3 João, capítulo 1, versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Próximo versículo, lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 11. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Os irmãos podem sentar. Irmãos, ali, o tema da palavra de hoje é pouco usual da gente estar pregando. Nós hoje vamos falar sobre saúde e alimentação. Não é uma coisa que a gente costuma estar pregando. Mas eu achei muito interessante e já me propus a mudar alguns hábitos, porque quem está preparando para falar, aprende primeiro, né? Então, primeiro nós vamos falar sobre saúde. Vai bem a sua saúde? Vai bem o seu corpo, assim como vai bem a sua alma? Na época da Inquisição, que foi um período negro que a igreja passou, a gente fala Inquisição católica, mas era uma igreja só. Na época, foi antes de acontecer o protestantismo, foi antes de Martim Lutero protestar. Antes disso, o povo preferia sacrificar o corpo do que obedecer a Deus. Deus nunca quis que ninguém maltratasse o seu corpo. Deus tem prazer com que nós tenhamos saúde. O que é saúde? É ausência de doença, é bem-estar físico, mental e social. Isso é a base de todo o nosso funcionamento. Nós precisamos ter boa saúde para produzir bem na igreja, para produzir bem no nosso trabalho. Nós não podemos nos conformar. Nós precisamos cuidar desse corpo. Deus não nos deu um corpo enfermo. É claro que a gente está sujeito a isso desde que o pecado entrou no mundo através de Adão. A gente está sujeito, mas a gente tem que lutar o máximo possível para zelar desse corpo, para que haja saúde e bem-estar. Muitas pessoas pensam que Deus está preocupado só com a sua espiritualidade. Mas se a alma e o corpo não estão bem, afeta a espiritualidade. Afeta a fé. O que é espírito, alma e corpo? Espírito é a nossa parte eterna. Espírito é o que nos liga à eternidade. Quando Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, aquilo é o espírito. No dia que Deus retirar esse espírito do corpo, o corpo vai morrer. Esse espírito do nosso corpo, é ligado com Deus através do Espírito Santo. Se nós perdemos a conexão com o Espírito Santo, nós perdemos a salvação. Quando o Espírito Santo se afasta de nós. O que é a nossa alma? A nossa alma é o nosso psicológico, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa personalidade precisa estar bem também. O nosso corpo é o veículo que Deus nos deu para locomover nesse mundo.
para vivenciar todas as experiências que Ele traçou para nós. E para isso nós precisamos cuidar desse veículo. É a mesma coisa de eu chegar num dos meus filhos e falar, meu filho, toma esse carro para você ir em tal lugar, senão você não consegue chegar no seu destino. Infelizmente, muitas pessoas pensam que pode fazer o que quiser com esse corpo. O que se diz por aí, meu corpo, minhas regras. Agora, então, se é meu corpo, se está no meu corpo, eu posso abortar. Eu posso usar drogas, eu posso usar álcool. Coisas que vão prejudiciar esse corpo, ter uma vida desregrada na alimentação. E isso afeta esse corpo, estraga esse veículo, e estragando esse veículo, nós não vamos desempenhar bem o propósito de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos zelar, precisamos cuidar. Deus se importa com cada uma dessas partes. Fernanda, coloca para mim 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, já passei a listinha para ela. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Deus habita em você. Você é templo do Espírito Santo. Você não pode destruir o seu corpo. Você tem que zelar do templo. Nós temos o maior zelo. A gente vê a Mara limpando aqui um templo físico, não é? Esse templo físico que a gente vem para cultuar o Senhor. E esse templo não é nem a igreja que vai subir para o arrebatamento. O templo verdadeiro somos nós. Se há um zelo com os microfones, com os instrumentos, com as cadeiras, com a limpeza, muito mais zelo tem que haver com esse templo, que é o Espírito Santo. Ele habita em nós, através do Espírito e da alma, mas o corpo é o veículo. O corpo também precisa estar saudável, porque se o corpo não está saudável, vai haver doenças na alma, doenças no psicológico, e isso afeta perigosamente a nossa vida. Tem pessoas que, por causa de doenças da alma, perdem a alegria de viver, perdem a alegria de servir ao Senhor. Pessoas que vão sendo machucadas ao longo da vida e não tratam. Nós não precisamos cuidar só do corpo, não. Nós vamos muito ao médico do corpo e esquecemos de tratar a nossa alma. A nossa alma também precisa de cuidados. Olha o primeiro versículo que a gente leu. Desejo que te vá bem em todas as coisas, assim, e que tenha saúde, assim como vai bem a sua alma. Zela da sua alma. Está triste? Conta para o Senhor. Tem ferida na alma? Conta para o Senhor. Peça o bálsamo do Espírito Santo. Se for necessário, vá ao psicólogo. Não é proibido o crente ir ao psicólogo. Eu já fui. Escolhi muito bem, lógico, porque eu não vou chegar lá e não vou me abrir para alguém que não é um servo do Senhor. Precisei de psicólogo, consultei o pastor João Batista, foi maravilhoso. Ouvi conselhos tremendos ali. A nossa alma precisa ser cuidada. Procura os pastores. Procura pessoas da sua confiança. Não carrega as suas dores sozinho. Nós precisamos orar para que nós possamos estar inteiros. E precisamos fazer aquilo que Deus orienta para nós fazermos. Temos que cuidar, sim. Corpo, irmãos, foi feito para estar em movimento. O contrário leva a enfermidades. Os extremos, os exageros, levam a ter problemas. Então, o descansar, o repousar demais, o nosso corpo não foi feito para isso. Precisamos, sim, movimentar. O pessoal antigamente tinha muito serviço braçal e tinha uma saúde assim tremenda. Hoje, qualquer coisinha a gente cansa. A gente dá uma corridinha assim de 100 metros, olha lá se a gente consegue. Porque a gente perdeu o costume de movimentar o nosso corpo. Isso é zelo. O nosso corpo precisa de exercício físico.
Por quê? Porque somos templo que abriga a presença de Deus e pode ser prejudicado por maus hábitos. Nós podemos estar prejudicando o nosso corpo por falta de atenção. E prejudicando o nosso corpo pode vir os problemas emocionais também, que leva a tristeza, depressão, angústia, ansiedade. Porque se uma doença se estende por um tempo indeterminado, o psicológico vai sendo afetado. E os nossos hábitos errados também em relação à alimentação pode prejudicar o nosso corpo. Nós podemos sim glorificar a Deus zelando do nosso corpo. Zelar do corpo, da mente, do emocional, do psicológico, do nosso espiritual é glorificar a Deus. Porque tudo isso foi dado por Deus. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Precisamos ou não precisamos cuidar da nossa alimentação? A nossa alimentação também é para a glória de Deus. Tanto é que glutonaria é pecado. Temos que cuidar. Temos que ter um estilo de vida saudável. Efésios 5, 29. O mais interessante que eu achei foram as passagens bíblicas confirmando. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Deus alimenta e sustenta a igreja. Temos que fazer isso com o nosso corpo. Temos que fazer isso conosco. Nós somos uma igreja missionária, nós viemos de um evangelho. Evangelho, o que quer dizer? Evangelho é boas novas, é pregar. Então, nós pensamos muito no outro. Nós pensamos muito nas outras pessoas. E temos que pensar sim, porque é para isso que nós fomos criados, para buscar as almas para servir o Senhor. Mas se nós não estivermos bem, como nós vamos fazer? Se nós não cuidarmos primeiro de nós, como nós vamos fazer? Então, essa palavra de hoje é uma reflexão para nós olhar onde nós estamos errando conosco, para mudar os nossos hábitos, melhorar os nossos hábitos, ter um estilo de vida mais saudável, para que nós tenhamos uma vida mais prolongada, tenhamos uma vida com muito bem-estar. Deus nos deu corpos humanos complexos e perfeitos para viver bem. Por isso que nós devemos respeitar os limites dados pelo Criador. Nós sabemos até onde nós aguentamos, até onde nós podemos suportar. E nós não podemos usar o nosso corpo como bem entender. Isso aqui é dado por Deus, nós temos que zelar. Nós precisamos dele enquanto vivemos nesse mundo. Se nós maltratamos o nosso corpo, nós vamos viver mal, nós vamos sofrer. Nós vamos angustiar, nós vamos sentir dor. Quem gosta de sentir dor? Eu tive uma mudança de hábitos de 6 meses para cá, pouca coisa. Eu parei de tomar refrigerante e passei a fazer exercício físico com mais regularidade. Irmãos, eu tomava remédio para pressão todos os dias. E, de repente, eu continuei tomando o remédio e a pressão estava caindo demais. Por quê? Porque eu não precisava mais do remédio. Eu não tomo mais remédio para pressão. Deus deu direcionamento. Num tempo atrás, eu acredito que era dito que era pecado, né, fazer exercício físico. Eu era proibida de fazer educação física na escola. Não podia. E com isso, foi se criando hábitos degenerativos do corpo. Tem muitas doenças degenerativas que vai fazendo com que a pessoa vá se prostrando. E quando chega numa certa idade, a pessoa fica acamada. Isso não é da vontade do Senhor. Passa a movimentar, passa a alimentar de uma forma mais saudável. Tomar bastante água. Água regulariza bastante as funções do organismo, como digestão, nutrientes, emagrece.
Se tomar muita água, bastante, na quantidade certa, a água emagrece, melhora a acne, cansaço. Eu não vou nem entrar aqui, seria coisas para a gente estender bastante. Eu já enxuguei bastante a lição. E o irmão que escreveu muito bem, ele fala para a gente evitar alimentos embutidos, sal, açúcar, gordura. Lá em casa é uma briga com a tal de uma salsicha, que a pessoa já infartou e gosta demais de uma salsicha. Então, é uma briga tremenda, para ver se tem mais saúde, né? Exercício físico, pelo menos 150 minutos por semana. Isso é pouco, irmãos. 150 minutos por semana de exercício físico já ajuda bastante e é pouco. Porque um corpo bem cuidado vai refletir um bom comportamento na saúde psicológica, emocional, vai ter uma qualidade de vida melhor. Eu costumava ir em Goiânia com o Valdisson, quando ele ia levar as pessoas para fazer exame, às vezes a gente ia, o que ele fazia? Estacionava o carro, ia fazer uma caminhadinha, ia fazer um alongamento, eu via ele lá colocando as pernas em cima daquelas barras e eu peguei de exemplo. Quem me dera chegar na idade que ele tem, saudável como ele é. Se ele não fala a idade, ninguém acredita, ninguém sabe que ele é o meu irmão mais velho. Que ele é o mais velho de 10 e eu sou a mais nova. Então, nós temos 3 coisas obrigatórias para fazer com o nosso corpo. Estou correndo aqui porque ainda temos que orar. Primeiro, nós temos que limpar o nosso corpo, está lá em 1 Coríntios 7, 1. Cuidar do corpo, Efésios 5, 29, não vou ler porque não vai dar tempo. E manter o controle do nosso corpo. Não é todas as vontades do nosso corpo que podem ser satisfeitas, não. Pensa se a gente for comendo, enquanto a boca pede, logo a gente está passando mal. É onde entra a glutonaria, os desejos da carne, os desejos sexuais, trazem muitos problemas. A nossa carne é insaciável. Nós temos que colocar limite nas vontades da nossa carne. E manter boa saúde depende do que nós colocamos para dentro do nosso corpo. O que é que nós estamos colocando para dentro do nosso corpo? Quando nós lemos ali que quando Deus criou o homem, Ele criou os animais, Ele criou alimentos. Deixou alimento para o homem, para os animais. Ele ofereceu alimentos em toda a natureza. E quer alimentar de forma saudável, busca os alimentos na forma que Deus disponibilizou. O menos processado possível. O importante é consumir vegetais, frutas, carne, evitar gorduras para evitar doenças. Tem muitos vegetais que emagrecem, como maçã, pera, folhas verdes. Todos os vegetais têm vitaminas, nutrientes, fibras. Os vegetais podem ser consumidos cru, cozido, fresco, até congelado. O irmão pesquisou e disse que não perde os nutrientes. Nós podemos sim. Se não tiver como consumir tudo fresco, quando for comprar algum enlatado, olha nos rótulos. Quanto menos produtos químicos tiver, melhor. Se for uma coisa conservada somente com o próprio alimento, com a água, como o menos conservante, corantes e outras coisas mais, melhor, porque isso tem matado a população. Então, o pecado trouxe consequências na natureza, no solo, desastres naturais. Passando um pouquinho para a produção de alimentos, que é a outra parte da lição, o solo hoje em dia está desgastado. Por quê? Por causa do uso desordenado. E Deus mandou que guardasse até o ano sabático, para o solo descansar, para que não perdesse os nutrientes. Então, isso tem acontecido muito com as lavouras de hoje em dia. Mesmo com a tecnologia, o solo ainda tem sido desgastado. Então, irmãos, aqui na nossa igreja, na nossa cidade, onde a atividade econômica predominante é a agricultura, isso tem que ser muito observado. E outra coisa que o irmão falou que me chamou bastante atenção, a agricultura é um ato de fé.
mesmo com todos os meios disponíveis que tem aí, de procurar a melhor semente, de procurar o melhor nutriente. É um ato de fé. Você lança a semente esperando colher uma safra, mesmo estando sujeito às intempéries da natureza, aos desastres naturais que entraram na terra através do primeiro pecado. Então, você planta esperando colher uma safra. E a população tem aumentado bastante. Hoje nós já somos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. E essas pessoas precisam ser alimentadas por você, agricultor, por você, pecuarista, por você, produtor de leite, produtor de carne, que nós temos aqui. De carne eu não sei, eu sei que tem de leite, né, José? E derivados, agricultores, eu sei que tem bastante na nossa igreja. Essa população espera de você. Houve uma safra recorde em 2020 por causa desse grande aumento da população. O ser humano, os animais, os vegetais, todos precisam de outra coisa muito importante que precisa ser falado, que é a água. Sem a água, nós não sobrevivemos. Nós vimos aqui um pouquinho da importância da água, mas tudo precisa de água. E o que nós temos feito com a água? Desperdiçado. A água do planeta, a água potável, nós sabemos que está acabando. Quem trabalha com escola, quem tem visto noticiários por aí, tem visto que a água está acabando. E onde essa água começa? No pinga-pinga, lá dentro da nossa casa. Em deixar a nossa torneira escorrendo. Ah, mas isso é coisa de falar na igreja? Eu creio que sim. Eu creio que sim, porque nós temos que dar exemplo. Nós temos que economizar água lá na nossa casa. Eu ouvi falar na televisão agorinha que a conta de água vai vir mais barata porque aumentou os reservatórios. Então, vamos contribuir para aumentar esses reservatórios para a gente pagar menos também, para que as nossas futuras gerações não fiquem sem água. É um bem muito precioso que Deus colocou, que Deus deixou para nós. E nós precisamos cuidar para não faltar. Então, a mensagem de hoje era essa, muito prática, muito voltada para a nossa vida secular, mas também para a espiritual. Porque tudo são coisas que Deus deixou para nós. E enquanto eu estava lá preparando, pastor, eu senti no meu coração de fazer oração específica para 3 situações. Eu gostaria de convidar um presbítero para orar, para se posicionar, pode, né, pastor? Para se posicionar ali com óleo de unção, para orar pelas pessoas que têm doenças relacionadas à alimentação. Diabetes, colesterol, pressão alta, labirintite, obesidade, desnutrição, anemia, tudo relacionado à saúde alimentar. Se alguém tem problema de saúde relacionado à alimentação, vai se posicionar aqui à esquerda. No meio, não vamos deixar de orar para quem tem os outros problemas de saúde também. E sem unção? Então, sem unção, só oração, segundo o pastor. E ali à direita, eu quero convidar aqui à frente os irmãos agricultores e pecuaristas, os produtores de alimentos da nossa igreja. Eu gostaria que fizessem uma fila também, acho que não são muitos, para receber oração. Pastor Marcelo, o senhor pode orar pelos produtores de alimentos, pastor Willy pelos enfermos, e mais alguém que sentiu o desejo aí, o irmão Joel, para orar pelos enfermos relacionados a problemas alimentares. Quem estiver precisando desse tipo de oração, pode procurar os irmãos. O irmão Joel vai orar pelas pessoas relacionadas a problemas alimentares, o pastor Willy, o pastor Willy pelas outras enfermidades,